Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Márcia Bittencourt Pedagoga. Este é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar com base neste texto aqui, A Borboletinha, uma cantiga popular muito apreciada pelas crianças e que normalmente elas sabem essa cantiga de cor, né? E aí no vídeo passado, o primeiro vídeo, nós trabalhamos esse texto na perspectiva daquela criança que estava no nível pré-silábico, né? Então, nós exploramos principalmente as rimas, o tamanho das palavras, isolamos as palavras no texto para que as crianças pudessem começar a perceber que o texto escrito com palavras, as palavras representam o som da nossa voz, né? Que aquilo que nós falamos é aquilo que nós escrevemos. Então, fizemos trabalhos de isolar as palavras, de perceber pedacinhos das palavras que são iguais, que têm a mesma sonoridade, né? Que são as rimas. Contamos os pedacinhos de cada palavra, buscando desenvolver a consciência silábica, né? Por exemplo, fazer com que a criança perceba que a palavra borboletinha pode ser dividida em unidades menores, que são as sílabas. Então, oralmente, as crianças podem brincar de separar essas sílabas orais, contando nos dedinhos os pedacinhos das palavras borboletinha. Então, borboletinha tem 5 pedacinhos, né? Isso é uma atividade muito rica para fazer com que as crianças avancem para o nível silábico, né? Que é compreender que já pode utilizar pelo menos uma letra para escrever cada sílaba, né? Percebendo que aquilo que nós falamos é aquilo que nós escrevemos, né? Então, hoje, neste vídeo, nós vamos falar e trazer muitas sugestões de atividades, de materiais sobre esta criança que está no nível silábico. E como pensa esta criança que está no nível silábico? Ela pensa que ela deve utilizar uma letra para representar cada sílaba. Então, este trabalho feito anteriormente de contar oralmente os pedacinhos das palavras, dividindo-as em sílabas orais, traz para ela essa consciência, junto com a consciência de todo um trabalho que o professor e a professora faz, de fazer com que ela perceba que a escrita representa a pauta sonora da nossa fala, né? Então, juntando esses dois trabalhos, essa criança avança para esse nível que nós chamamos de nível silábico. Então, neste vídeo de hoje, a partir daquela lista de palavras que eu mostrei também no vídeo anterior, e que o ideal é que essa lista de palavras seja feita com a própria turma, elas vão dizendo quais seriam, né, os doces que a borboletinha podia fazer lá na sua cozinha, e aí criar uma lista própria de cada turma, para que elas possam depois trabalhar essas palavras com bastante significado. Então, vamos ver agora que sugestões de materiais e de atividades eu vou trazer para vocês para o trabalho com as crianças do nível silábico. Então, como sugestão de material, o primeiro material que eu gostaria de mostrar para vocês é este aqui, que é bastante conhecido dos professores e das professoras, e eu acho este material extremamente rico e produtivo para as crianças que estão no nível silábico, né? Mesmo as que estão no nível silábico sem valor sonoro, como as outras que estão neste nível já compreendendo que pode representar o som da fala na escrita, né? Então, a preguicinha, ela vai estimular a reflexão das crianças para que elas percebam que aquilo que nós falamos pode ser representado por letras e por
quais letras, né? Então, ela vai avançando neste conhecimento fonológico, né? Ao mesmo tempo que vai avançando no conhecimento das letras e vai avançando também em relação ao nível da psicogênese, como disse a Magda Soares neste livro aqui, né? Que estes são processos que caminham paralelamente. Então, a diferença desta minha preguicinha para a maioria das outras preguicinhas é o qual? Que eu procuro colocar a imagem antes da palavra e não no final da palavra, como eu vejo usualmente. São duas perspectivas de trabalhos que têm focos diferenciados. As duas estão corretas. Porém, quando eu coloco a imagem antecedendo a palavra, eu forço, de certa forma, a criança a refletir sobre aquela palavra. Então, o meu foco está mais voltado para a escrita da palavra. Como é que eu vou escrever, por exemplo, essa palavra que está aqui, que é representada pela imagem, que é jujuba, né? Então, ela tem que refletir sobre cada parte oral desta palavra. Quando eu coloco a imagem aqui no final, nós vamos mostrando a letra e vamos, de certa forma, fazendo uma decodificação. Então, o meu trabalho está mais voltado para o sentido da leitura, né? E ao final, a criança confirma que ela sim, ela leu a palavra jujuba. Então, eu pensando nessa possibilidade de que a criança deve interagir com materiais escritos e a partir destes materiais refletir sobre a sua própria escrita, eu vou utilizar aqui neste momento a imagem antecedendo a palavra. E aí eu vou escolher então aqui, a gente coloca todas as fichas, aqui tem, gente, todas as fichas com as imagens da lista e eu vou deixar disponível na descrição do vídeo para vocês imprimirem e fazerem também, né? É importante que a preguicinha em si, que eu apenas faço com um pedaço de papel criativo dobrado ao meio, ela não tenha nada escrito aqui, tá? Não enfeite a coisa, porque se eu coloco letras aqui, eu acabo atrapalhando a reflexão das crianças sobre a palavra. Vou escolher aqui uma palavra na qual nós vamos fazer toda essa reflexão, que é a palavra vista aqui na imagem, que é a gelatina, né? A primeira coisa que eu devo fazer ao mostrar a imagem para a criança, para as crianças da turma, né? Esse é um trabalho coletivo, seria pedir para que ela verbalizasse essa palavra, para ela identificar como é que é. Gelatina. Então, pode ter alguma criança na nossa sala que não reconheceu a imagem, que não sabe o que é isso, né? Então, ela vai verbalizar, ela vai ouvir o que ela falou, gelatina. Após ela verbalizar a palavra gelatina, nós vamos pedir que essa criança conte os pedacinhos da palavra gelatina. E aí, da forma como você preferir, colocando a mãozinha na boca, né? Vendo quantas vezes move a boca ou simplesmente contando nos dedinhos. Ela vai contar gelatina. A palavra gelatina tem 4 pedacinhos. Então, o professor ou a professora vai pedir que essas crianças reflitam sobre cada um destes pedacinhos. Primeiro, qual é o primeiro pedacinho da palavra gelatina? As crianças vão responder gé, né? E aí a professora pergunta, e quais letrinhas ou qual letrinha será que eu preciso para escrever gé de gelatina? Aquelas crianças que já têm um conhecimento das consoantes e especificamente da letra G, né? Pode ser que ela tenha esse conhecimento do próprio nome, do nome de algum familiar, do nome de algum coleguinha, ou de algum trabalho mesmo que a professora fez que antecedeu este momento e que ela apresentou ali a letra G, né? A criança pode dizer letra G. Inicialmente, a maioria das crianças vão se apoiar na vogal, que é a letra mais fácil de se perceber, né? Então, algumas vão responder que é E, outras vão responder que é G, né?
E aí você vai puxando as duas letras e parabenizando as crianças. Muito bem, olha só, para escrever G de gelatina, eu vou precisar da letrinha G, né, que é a primeira letrinha da palavra gelatina. Gelatina começa com G. O G do Geraldo, né? E se tiver algum outro coleguinha lá na sala que o nome começa com G, faça essa conexão entre a letra inicial da palavra e o nome das crianças, certo? Ah, então precisa da letrinha G e da letrinha E. Então, eu já consegui escrever o pedacinho da gelatina, que é G. Vamos pensar agora no segundo pedacinho? G, fala para mim qual é o segundo pedacinho. E eles falam lá, lá. Olha só, lá. Eu posso trabalhar nesse momento a articulação da boca. Se você estiver trabalhando nesse sentido, né? De ver qual é a letrinha que eu faço essa articulação, né? Que a letrinha, a língua vai lá para o céu da boca. E aí, se as crianças já souberem, elas podem dizer que é a letrinha L, né? Ou elas podem dizer que é a letrinha A, que é a que elas escutam mais. E aí você puxa as duas letrinhas, puxa a sílaba inteira e parabeniza a turma. Muito bem, olha só, acertaram, né? Tem a letrinha L e tem a letrinha A, tá? Então, aquela criança que ainda não tem a percepção da letra L, que só tem a percepção da letra A, ela já vai começar a se ligar. Nossa, tem mesmo a letra L. Então, esta criança que está no nível silábico, que usa uma letra para escrever a sílaba, ela já começa a refletir na possibilidade de utilizar duas letras, né? Ou mais letras em caso de palavras que tenham as sílabas complexas. Por isso, gente, que é importante a gente trabalhar com o texto. Textos da vida real, como é o caso deste texto da borboletinha, que tem palavras de sílabas simples e palavras de sílabas complexas. As crianças vão vendo essas sílabas, esses tipos diferentes de sílabas, ao mesmo tempo, né? Então, agora vamos pensar no terceiro pedacinho. E aí, vocês vão fazendo todos os pedacinhos da palavra, né? De todas as palavras. Não façam tudo em um dia só, porque aqui tem 20 palavras, é muito cansativo. Vai fazendo aos poucos, ao longo da semana, tá? Então, as crianças completaram a palavra gelatina com base em quê? Na reflexão que elas fizeram sobre as partes menores das palavras, as sílabas orais, confrontando com a escrita, né? Com o material escrito, que é o que o Arthur Gomes de Moraes fala. No livro que eu mostrei lá no vídeo, no primeiro vídeo, né? Ele fala que as crianças devem interagir da forma oral com o escrito, né? Fazendo essa contraposição do oral com o escrito, certo? E assim vocês vão poder trabalhar todas as palavras da lista, né? Para as crianças irem assimilando, né? Melhor esta escrita de palavras e assim avançando do nível silábico para o nível alfabético. Todo o trabalho deve ser sempre voltado para este sentido, para que a criança avance no seu nível psicogenético, né? Avance no nível de consciência fonológica e avance também no conhecimento das letras, simultaneamente, paralelamente. E agora, então, vamos ao outro material. Este outro material vou mostrar para vocês aqui na imagem. É um material onde as crianças vão relacionar a imagem, né, que representa a palavra, com as sílabas da palavra. Trabalhos que envolvam sílabas, né, junção de sílabas, para a criança que está no nível silábico é super importante, porque faz com que ela reflita sobre as partes menores de cada uma dessas sílabas, que são os fonemas ou as letras, certo? Então, este material eu organizei em envelopes, né? Como eu já disse, são 20 palavras. E aí eu procurei organizar 4 palavras em cada um dos envelopes e colei a imagenzinha
no verso do envelope, para as crianças já saberem quais são as palavras que estão lá dentro, e vocês também, professores. E aí eu procurei fazer uma organização com uma certa razão também. Não fui jogando as palavras ali dentro do envelope aleatoriamente, não. Por exemplo, este envelope aqui, ó, nós temos a palavra gelatina e nós temos a palavra goiabada. Então, neste envelope, a criança vai precisar de... e temos brigadeiro também. Então, neste envelope, a criança vai precisar refletir sobre 3 sílabas referentes à letra G, da família silábica da letra G. E aí, para fazer este material com as sílabas móveis, eu utilizei papelões de embalagens que eu tinha, de shampoo, qualquer tipo de papelão que seja papelão mais fino. Ó, esse aqui acho que era de um brinquedinho, tá? Esse tipo de papelão. Essas sílabas não fica legal a gente recortar naquele papelão marrom de caixa grande que tem as ondinhas no meio, porque ele tem essa parte que é curva, né? As sílabas são cortadas na forma curva, e aquele papelão mais grossinho de caixa grande fica difícil de cortar. Então, utilizem, reaproveitem, né? Papelões de embalagens que você tenha na sua casa, tá bom? Mais uma sugestão de material para as crianças do nível silábico refletirem sobre a escrita das palavras, sobre os fonemas que compõem cada uma das sílabas, fazendo com que elas avancem para o nível alfabético. Eu fui lá buscar o nosso querido alfabeto móvel, né? E quem ainda não fez o seu alfabeto móvel, veja aí o vídeo que está no canal ensinando a fazer este alfabeto móvel super interessante e super barato de fazer, apenas com papelão, reciclando caixas que a gente acha aí nos mercados de graça, tá? Tudo, as letras estão disponíveis na descrição deste vídeo aqui, para vocês poderem baixar e imprimir também, fazer o seu alfabeto móvel, tá? Então, este outro material que eu trago como sugestão são as fichas, que inclusive eu apresentei também lá para os pré-silábicos, né? As fichas onde as crianças vão completar as letras faltosas com as letras do alfabeto móvel. Então, nós temos fichas de todas as palavras da lista de palavras de doces que a borboletinha pode fazer lá na sua cozinha. Então, vamos pegar aqui como foco a palavra, novamente, a palavra gelatina. Como utilizar esse material? Eu aconselho que, inicialmente, antes de entregar este material para as crianças começarem a refletir sobre a escrita das palavras, faça com elas uma escrita espontânea. Por exemplo, eu vou trabalhar a palavra gelatina, vamos ver como que essas crianças pensam a palavra gelatina. E aí, aqui no livro da Magda Soares, na página 137, tem inclusive essa palavra gelatina, que coincidentemente foi uma das palavras da nossa lista de doces. E aí eu tirei daqui do livro as formas como ela mostra que a criança silábica poderia escrever essa palavra gelatina. E ela poderia escrever dessas 3 formas aqui. Ela poderia utilizar uma letra para cada sílaba, ó, gelatina, sem nenhum valor sonoro, né? São letras aleatórias. Ela já tem essa consciência de que a palavra pode ser dividida em partes menores, que seriam as sílabas, né? Ela já brincou bastante com esse negócio de separar a palavra em sílabas, mas ela ainda não sabe qual é a letra que faz essa conexão sonora com a fala, né? Então, ela usa letras quaisquer, letras do próprio nome, letras que ela já aprendeu, que vê na parede, tá? E essa seria uma outra forma.
uma criança que compreende que já pode representar a sílaba por uma letra e já começa a fazer alguma relação fonêmica da letra, né, com o som que ela pronuncia. Então, aqui ela escreveu gelatina, priorizando as vogais, que são as sílabas que elas compreendem melhor. Por isso, no nível pré-silábico, nós trabalhamos com estas mesmas fichinhas, faltando as vogais. As fichas vinham com as consoantes, mas faltavam as vogais. E este último caso aqui, onde a criança representou a palavra gelatina, é aquela criança que está alternando. Às vezes ela escreve no nível alfabético e às vezes ela escreve ainda nesta hipótese, né, do nível silábico, utilizando uma letra. Então ela escreveu com i, ti, na, né? Então, em algumas sílabas ela utilizou duas letras e em outras ela utilizou uma letra só. Então, este material aqui das fichas, para elas completar as sílabas com as letras faltosas das sílabas, né, vai trazer uma reflexão sobre essas partes e justamente sobre os fonemas. E é aí, gente, nesse tipo de material, de atividade, que a criança vai refletindo sobre as letras, né, e sobre os fonemas, e ela vai ampliando o seu conhecimento das letras numa relação grafofônica, né, e vai ampliando também o seu conhecimento fonêmico, que é justamente esse último conhecimento da consciência fonológica, né, o conhecimento do fonema, da letrinha individualmente e a sua representação sonora. Então, vamos pegar aqui a palavra gelatina, né? É muito comum as crianças acharem que G, P, T, B não precisa da letra E para se escrever. E foi o que esta criança aqui fez, ó. Ela escreveu gelatina sem a letra E, porque o E já está no próprio nome do G, da letra G. Então, esse tipo de material, onde traz a sílaba destacada em cores diferenciadas, é importante falar para as crianças essa questão das cores, porque elas podem não perceber isso, mas você pode falar para ela, olha, cada pedacinho desse que está com um contorninho na cor diferente, vermelha, azul, verde e amarelo, é o pedacinho que você falou. Aí, se você falou G, esse primeiro pedacinho é a sílaba que você falou, G. Então, ele tem duas letrinhas. Aqui já tem uma. Qual será a outra letrinha que falta, né? E aí, nós vamos explorando essa oralidade, né? Essa relação grafofonêmica, fazer com que as crianças percebam que para escrever gelatina, eu vou precisar da letrinha que faz esse sonzinho, né? Que é o G. Então, ela vai lá no seu alfabeto móvel, pega a letra G e coloca aqui, antecedendo a letra E. Isso já faz ela perceber que G tem duas letras. Então, a criança que está no nível silábico avança para o nível alfabético. E é um pulo, gente. O Cagliari, ele chama esse momento de pulo do gato, né? Que a criança chegou no nível silábico, no instante ela avança para o nível alfabético. E esse tipo de material é super importante para ela trazer essa reflexão dos fonemas, né, das letras que compõem cada sílaba. Então, vamos lá. Gela. Aí a professora trabalha toda essa questão da letra L, como é que a boquinha fica, qual é o sonzinho da letra L, e a criança vai percebendo que precisa de colocar uma letrinha lá junto com aquele A. Vai lá no seu alfabeto móvel, né, e pega a letrinha L e coloca aqui, ó.
gelar. Então, ela vai completando toda a palavra, refletindo sobre os fonemas, sobre as letras de cada sílaba, certo? Este alfabeto móvel, gente, você pode deixar as crianças sentadas 2 a 2, né? Neste momento de pandemia, não, elas precisam ficar diferenciadas, distanciadas, me desculpem. Mas, posteriormente, você pode ter um alfabeto deste para cada 2 crianças. Então, se você tem 30 crianças na sua sala, faça 15 alfabetos desse, deixa na mesinha entre elas, que as 2 crianças podem usar. E é um material extremamente rico. Com essas fichas que eu estou trazendo aqui, ó, riquíssimo, para elas irem avançando nas suas hipóteses de escrita, certo? Bom, gente, são estas as sugestões de materiais que eu trago para o trabalho pedagógico com as crianças que estão no nível silábico, certo? É muito importante, gente, vocês fazerem o teste da psicogênese, né? Analisar a escrita das crianças, não no sentido de classificá-las, de fazer uma lista lá da sua turma. Ai, fulaninho tá no nível pré-silábico, fulaninho tá silábico, o outro tá no alfabético. Não, essa lista, ela interessa apenas no sentido de você ter o domínio do que cada um está pensando em relação à escrita. Mas o mais importante é você utilizar esse teste da psicogênese para definir as suas práticas e os materiais que você irá utilizar para fazer com que as crianças avancem de um nível para outro nível. E como disse a Magda Soares, avancem paralelamente, né? Tanto na consciência fonológica, quanto nos níveis da psicogênese e quanto no conhecimento das letras, no conhecimento grafofônico, certo? Eu espero que vocês tenham gostado deste material. Se gostou, se inscreva no canal, curte, compartilhe com as amigas. O que é bom, a gente tem que mostrar para todo mundo, para fazer com que essas crianças, nossos brasileirinhos, né, tenham uma melhor qualidade na sua aprendizagem, tá bom? Grande abraço para vocês, saúde e até o próximo vídeo que vai falar sobre o nível alfabético. E aí eu vou com a história ainda, com a cantiga da borboletinha, trazer sugestões de trabalho a partir desta cantiga, né, da cantiga da borboletinha, e outros materiais para que a criança do nível alfabético avance para o nível ortográfico, tá? Então, até o próximo vídeo.